Olá, Shalom, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou Israel e você já sabe, esse é um canal comprometido com a verdade, tão somente com a verdade, em anunciar a volta do Senhor Jesus até que Ele venha. Hoje nós queremos falar de um assunto extremamente importante. Quando começa a queda de um crente? Quando começa a ruína de alguém que foi escolhido por Deus para um cargo, para uma função importante no reino de Deus? Hoje nós vamos falar de Sansão, de juiz a palhaço. Acompanhe a gente. Aqui neste canal você vai encontrar palavra de Deus, palavras inspiradoras, você vai encontrar revelações, atualização profética e você vai encontrar também as palavras proféticas que estão referentes à volta do Senhor Jesus. Você vai se atualizar em todos os argumentos bíblicos, proféticos e escatológicos aqui neste canal. Fique com a gente e certamente você vai ser muito edificado em cada estudo. A Bíblia é um livro cheio de curiosidades. Nós vamos encontrar histórias mirabolantes e que para muitas pessoas são apenas histórias, são contos, são mitos, são histórias inventadas. Como, por exemplo, a história de Jonas, um homem engolido por um grande peixe. Para muitas pessoas isso é apenas um conto de fadas. Mas na realidade a Bíblia conta a história verdadeira de pessoas reais, de pessoas verdadeiras e que na realidade as suas histórias falam de princípios, de valores. Então nós temos que entender que a história da Bíblia não é um relato de apenas uma história, mas é a história que é sorteada pelo Senhor para entrar no contexto, no cânon do Velho e do Novo Testamento, mas que não falam apenas de histórias. Na realidade, são histórias que falam de princípios e valores que nunca devem ser quebrados. Se nós começarmos a ler a Bíblia a partir desse perfil, desse prisma, de que a Bíblia não é um livro de histórias, mas é um livro que relata a verdade e que conta, na realidade, princípios e valores que estão por trás das histórias que nós contamos, então você vai entender o propósito da Bíblia. Nós queremos hoje citar o caso de alguém que foi muito importante para o seu povo. Alguém que foi juiz de sua tribo, juiz da tribo de Dan. Vale a pena você entender a importância de um juiz. O juiz não é uma pessoa que chega a essa função de qualquer maneira. Ele não é um homem despreparado, ele é um homem preparado, ele é um homem cheio de conhecimento e naquilo que ele vai usar como ferramenta para julgar, ele precisa ser um homem de muito conhecimento. E no caso do nosso personagem de hoje, que muitas vezes olhamos para ele apenas como um mito, uma história mitológica, na realidade ele foi um homem muito sábio no que diz respeito ao conhecimento da Torá, no conhecimento da lei de Moisés, a ponto de ser colocado como juiz do seu povo. A história que nós vamos contar, ela retorna a 1090 a.C., com o nascimento de um garoto que recebe por parte de sua mãe um voto feito a respeito dele. Ele cresce sendo educado aos pés de sua mãe, aos pés dos sábios de sua região e quando se torna adulto, ele está vivendo sobre o voto que sua mãe fez a respeito dele. Ele se torna juiz, um homem muito importante na sua tribo e ele vai julgar a sua tribo por 22 anos. Ele vai ser alguém importante, imponente, mas que vai trazer também uma característica muito interessante. Ele vai ser muito forte. E aqui eu quero começar a pontuar um detalhe. Nós estamos falando do personagem muito famoso chamado Sansão. E qual é a grande questão da história de Sansão? A sua força começa a ser a razão de sua ruína. É o primeiro ponto que nós chamamos a atenção para uma queda de um crente. Nós poderíamos dizer que o primeiro passo para a queda de um crente é considerar-se forte, achar-se forte. Exatamente. A palavra do nosso Deus diz
que quando estou forte, eu sou fraco, porque na realidade quando eu estou forte, eu deixo de buscar ao Senhor, eu deixo de clamar ao Senhor, eu deixo de buscar a presença do Senhor, você entende? Quando nós estamos fortes, nós achamos que somos capazes de resolver as coisas, achamos que somos capazes de resolver os problemas, mas quando nós estamos fracos, diz a palavra de Deus, aí somos fortes. A palavra de Deus então diga ao fraco, sou forte, porque quando estou fraco, eu me torno dependente do Senhor. E a minha dependência do Senhor me torna forte, forte de verdade, porque a nossa força, a força do homem é fraqueza. A força do homem não é força real, a força do homem é a aparência de força, mas a força de Deus é a nossa força. E quando nós estamos fortes, geralmente seguimos pelo caminho do orgulho, da prepotência, seguimos o caminho da vaidade. Nós achamos que somos imbatíveis e por isso dificilmente alguém que se acha forte dobra os seus joelhos para falar com Deus, dobra os seus joelhos para orar ao Senhor, pede ajuda e socorro de Deus. Dificilmente alguém sobre essa situação, sobre essa condição, dificilmente pede socorro a Deus. Na realidade, as pessoas se sentem fortes e ficam presunçosas, ficam cheias de si e vivem exatamente esse momento de acharem-se imbatíveis, invencíveis e não colocam Deus como prioridade e deixam de buscar ao Senhor. E aí começa a queda de todo crente. A nossa força está exatamente naquilo que nós reputamos por fraqueza. Porque quando estamos fracos, aí nós clamamos ao Senhor, nós oramos, nós pedimos misericórdia, nós falamos com Deus, Deus tenha misericórdia de nós, nos encontre, nos ache. Mas aí então o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos encontra, nos acha, fala conosco, nos dá força, ânimo. Mas quando estamos fortes, nós queremos enfrentar o mundo, nos achamos donos da verdade e a nossa queda começa exatamente no momento em que nós nos sentimos muito fortes. É muito comum a gente encontrarmos crentes que caem por se acharem fortes. Mas é exatamente neste momento que nós temos que abrir os nossos olhos, quando nós nos achamos fortes. O apóstolo Paulo orou a Deus, dizendo ao Senhor, Senhor, tira de mim um determinado incômodo que eu tenho, um mal que me acompanha, e o Senhor se nega a tirar e diz a ele, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo então recebe a seguinte informação do Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza nos põe de joelhos, a fraqueza nos torna dependentes de Deus, e é exatamente neste momento que nós nos tornamos fortes em Deus, quando nós nos tornamos totalmente dependentes dele. A queda de um crente, então, começa quando ele se sente muito forte. Ele para de orar, para de clamar, para de buscar conselhos em Deus, toma decisões precipitadas e a queda é certa, porque o orgulho é o que precede a queda. É o orgulho que vai trazer a queda logo em seguida. É o orgulho que está amarrado à queda. É o orgulho que está atrelado à vergonha. Então entenda o primeiro fator que leva o crente à queda. O sentimento de força. O orgulho por ser forte. Qual seria o segundo fator da queda? O sentimento de ser importante. Veja que Sansão foi juiz de seu povo. E aí nós temos que entender uma coisa muito interessante. Sansão não chegou a essa função de juiz à toa. Ele não era um homem tolo. Ele não era um homem sem conhecimento. Para ser juiz de um povo, o indivíduo precisava ter comunhão profunda com Deus, promessas de Deus em sua vida, bênção de Deus, graça de Deus e também muito conhecimento da lei. Então, Sansão foi um homem que por alguma razão teve todas essas coisas e isso lhe fez um homem prepotente, orgulhoso, vaidoso. Então nós vamos encontrar a vaidade como o segundo ponto que leva o indivíduo à queda, por se achar
sábio, inteligente, por estar em uma posição de honra, por se estar numa posição de grande e poderoso. E aí então eu quero citar a segunda questão. No primeiro ponto, o sentimento de força é razão de queda. No segundo ponto, o sentimento de ser sábio te leva também à queda. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar o conhecimento, que nós temos que nos dedicar ao conhecimento das Escrituras, que nós temos que buscar a palavra de Deus com toda a vontade, com todo o nosso coração. Mas a palavra de Deus também diz que isso não deve se tornar orgulho no seu coração, não deve se tornar algo que transforma você em uma pessoa arrogante e prepotente. Porque o conhecimento que temos vem do Senhor, e se vem do Senhor, a honra e a glória são do Senhor. Elas não são nossas, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Então a palavra do nosso Deus vai nos ensinar a estudar, a buscar conhecimento, a buscar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento, mas também por falta do conhecimento do poder de Deus. Então é exatamente assim que diz a Bíblia: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E quando nós falamos de conhecer o poder de Deus, nós estamos falando de ter temor, de ser humilde, de se colocar em condição de humildade, de humilhação diante do Senhor. E olha, o grande conhecimento leva as pessoas a serem muito orgulhosas. Tire isso do seu coração, porque esse é o segundo passo que nos leva à queda, à ruína. Como que um homem como Sansão, forte, debaixo de uma unção, debaixo de graça, debaixo de promessa e cheio de sabedoria, de inteligência na lei, foi se tornar um palhaço diante dos filisteus? Como um homem de Deus pode chegar a este ponto, chegar a este nível? Primeiro, considerar-se forte é um princípio de orgulho. Segundo, considerar-se inteligente é um princípio de vaidade. E agora vem o terceiro ponto. A palavra de Deus nos diz no livro de Juízes, no capítulo de número 16, no verso de número 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram os filisteus: mandai vir Sansão para que nos divirta. Como Sansão chegou a este ponto? Como Sansão sai de uma posição de forte, temido, importante, nobre, para a situação de vexame, vergonha, razão de escárnio? Como que um homem de Deus sai de uma condição de abençoado para uma condição de envergonhado, a condição de um homem honrado para a condição de um homem desonrado, a condição de alguém importante para a condição de alguém desprezível, a condição de juiz para a condição de um palhaço? O caminho de juiz a palhaço, o caminho da honra à desonra, começa com o orgulho, continua com a vaidade e agora chega a um ponto muito interessante. No capítulo de número 14, a palavra do Senhor vai nos contar no livro de Juízes que Sansão, passando para um novo casamento, que é um casamento feito em desobediência, é um casamento fora dos padrões, ele está desobedecendo a lei que ele mesmo usa para julgar. E aí está uma coisa muito séria: você não pode ter dois pesos e duas medidas, e Sansão está fazendo exatamente isso. Ele julgava o seu povo pela lei, mas ele vivia fora da lei. E a palavra do Senhor nos diz que ele vai contrair um novo casamento. E no capítulo de número 14, ele indo para esse novo casamento, ele vai então se encontrar com um leão. E ele luta com esse leão e ele rasga esse leão. Segurando em suas mandíbulas, ele rasga esse leão ao meio e o mata ali. Vai para o casamento. E a palavra de Deus diz que ele, voltando depois de alguns dias, ele resolve olhar, buscar aquele leãozinho para ver como estava. O que nós estamos vendo? O terceiro ponto que precede a queda. Sansão busca os seus troféus. E sempre que nós buscamos os nossos troféus, nós estamos dizendo com esse ato que a vitória foi nossa, que a honra é nossa, que o aplauso é para nós,
e os troféus são na realidade mais um sintoma de um coração orgulhoso. Então o que nós encontramos em Sansão é mais uma vez orgulho e vaidade. Então nós estamos vendo aqui um homem de Deus que cai pela vaidade de ser forte, pela vaidade de ser um homem de posição e pela vaidade de buscar troféus de uma vitória que ele não teria se o Senhor não estivesse com ele. Quantas pessoas estão caindo neste mesmo erro? A vitória não é sua, a vitória é do Senhor em sua vida. Se não for o Senhor que guardar a tua casa, se não for o Senhor que edificar, se não for o Senhor que proteger-se, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, está dizendo a Bíblia, se não fosse o Senhor. O Senhor é quem nos dá a vitória, mas aí entra um coração já inclinado para si mesmo, um coração buscando a autopromoção. Então Sansão está buscando os seus troféus. Essa é a terceira razão para a queda, buscar os seus troféus. A quarta razão para a queda, diz a Bíblia que achando aquele leãozinho, diz no verso de número 8, depois de alguns dias voltou para tomar e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E a palavra de Deus vai dizer que Sansão vai comer este mel. E aí nós encontramos a quarta razão para a queda. A queda de um crente começa quando ele é orgulhoso pela sua força, vaidoso pelo seu conhecimento, quando ele busca troféus que não são seus e, em quarto lugar, quando ele acha doçura em coisas mortas. Sabe, queridos, existem coisas em nossas vidas que deveriam estar mortas. E é tão interessante ver que ainda existem crentes que buscam doçura em coisas que deveriam morrer. A vida que nós tínhamos no pecado deveria cair no esquecimento, mas é tão interessante ver que ainda existem crentes que contam essa história como se a história fosse linda, fosse interessante, fosse bonita, enchem a boca para contar como eram quando estavam no mundo, como eram quando eles praticavam toda sorte de pecado, como era, como se fosse uma coisa espetacular. Veja, meu querido, que a queda de Sansão passa por este caminho e Sansão, na realidade, busca mel em coisas que deveriam morrer. E muitos crentes estão morrendo porque estão buscando coisas, doçura em coisas mortas. Não faça isso da sua vida. Agora nós vamos para o quinto e derradeiro passo para a queda. O quinto passo para a queda de Sansão está na história de encontro de Dalila com Sansão. A palavra Sansão traz na sua raiz o sentido de filho da luz, filho do sol. E a palavra Dalila significa dama da noite. Não pode dar em boa coisa um filho da luz se envolvendo com a dama da noite. A palavra de Deus diz que não pode haver comunhão entre luz e trevas. Não há como haver comunhão entre luz e trevas. E o que Sansão faz é buscar alguma aliança com as trevas. Ele foi imprudente nisso. Buscar comunhão com as trevas. Não seja imprudente. Não tome o caminho da imprudência. Não seja precipitado em suas escolhas conjugais. Não seja precipitado em suas escolhas. O que a palavra de Deus está nos ensinando é exatamente a precipitação de Sansão. Precipitado é Sansão ao escolher Dalila, uma dama da noite, para abrir o seu coração. E aí então vem a palavra de Deus nos dizendo o seguinte. No capítulo de número 16, Sansão é seduzido por Dalila e Dalila começa um jogo de perguntas tentando pegar o segredo de Sansão. Sansão começa a dar a ela caminhos que não eram verdadeiros. Até que diz a palavra do Senhor no capítulo 16, no verso 18. Vendo, pois, Dalila, que já ele havia descoberto o teu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. E eles foram e cortaram o cabelo de Sansão, é o que diz a história. A história vai nos relatar que o povo filisteu conseguiu sucesso, obteve sucesso porque Sansão brincou com a sua unção. Exatamente este é o quinto ponto
para a queda de Sansão. Ele brincou com a sua unção. Ele brincou com aquilo que Deus havia dado de precioso para ele. A sua unção é algo precioso para o Senhor. A sua unção é algo importante para Deus. Não brinque com a sua unção. Não brinque com as coisas de Deus. Não faça essa loucura. Nós encontramos aqui então 5 caminhos para a queda de um crente. Saindo de juiz a palhaço, começou com o orgulho de ser forte, a vaidade de ser juiz, prossegue pela busca de troféus, continua pelo caminho de achar doçura em coisas mortas e termina brincando com a unção de Deus. 5 passos para a queda de um crente. Olhe para a história da Bíblia de uma maneira diferente. Veja Deus falando com você na Bíblia, porque a Bíblia não fala de histórias, ela fala de princípios e valores. Deus abençoe sua palavra.